Estamos no município de Salesópolis, situado junto à Serra do Mar, em uma região de elevada qualidade ambiental, resultado de uma natureza bastante conservada em seus aspectos de fauna e flora. Esta é a entrada do Parque Estadual das Nascentes do Tietê, que fica em Salesópolis. Em termos de geomorfologia, estamos situados no Planalto Atlântico, aproximadamente 1.050 metros de altitude, e no trecho do rio Tietê correspondente ao Alto Tietê. Aqui, neste local, junto a um conjunto de nascentes, é que nasce o rio Tietê, um rio que, ao contrário da grande maioria dos demais, não corre para o mar, mas sim para o interior do estado. A principal característica dessa região é o elevado grau de conservação de suas matas originais, a Mata Atlântica. Além da preservação da biodiversidade, neste, que é um dos biomas mais importantes do mundo, essa conservação traz outras consequências, como o elevado grau de qualidade ambiental para os moradores das zonas urbana e rural da cidade, além de proteger as áreas de recarga dos aquíferos da nascente, garantindo manutenção da disponibilidade e da qualidade de água da nascente para o rio Tietê. Esta é a principal nascente do rio Tietê. Na verdade, na região, existem mais de 4.000 nascentes, cujas águas convergem para um único corpo d'água, que corre para o interior do estado, tomando as proporções do rio Tietê que vocês conhecem. Como foi dito anteriormente, as águas do rio Tietê, neste ponto, são de excelente qualidade. Para provarmos isso, vamos realizar uma série de análises qualitativas e quantitativas. De acordo com a CETESB, mais de 70 análises físico-químicas são necessárias para provar que uma água tem qualidade aceitável para a ingestão. Aqui, realizaremos 5 análises qualitativas e 7 quantitativas, que, se não são todas, constituem o grupo de análises padrão inicial para identificar possíveis contaminações desta água. Vamos dar início às análises das águas do rio Tietê. As primeiras análises serão as análises qualitativas, que dependem diretamente dos nossos sentidos básicos. Para isso, será necessário realizarmos uma coleta de água, que vai ser feita aqui nessa nascente. Agora, eu vou pedir a ajuda do nosso amigo professor Malavasi. Professor Malavasi, olhando para essa pequena porção de água que foi coletada aqui junto à nascente, o senhor pode me responder algumas perguntas? Por exemplo, essa água, ela tem cor? Transparente, sem cor. Sem cor e transparente, ok. Essa água apresenta cheiro? Inodora. Completamente inodora? Ok. Olhando diretamente agora para a nascente, o senhor consegue observar alguns corpos flutuantes, presença de corpos flutuantes que não sejam naturais do ambiente? Que não sejam naturais, nada. Vejo, sim, inseto, mãe d'água, buscando água límpida em condição de qualidade boa para a reprodução. Nada além disso. Ok. Para completarmos esse conjunto de análises qualitativas, o senhor gostaria, por exemplo, de provar um pouco dessa água para poder entendermos se ela tem ou não gosto? Agora. Por favor. Prosseguiremos com a avaliação das águas da nascente do rio Tietê, realizando análises quantitativas. As primeiras 4 análises quantitativas serão realizadas com auxílio deste aparelho eletrônico. E o primeiro parâmetro a ser avaliado é o pH. pH significa potencial hidrogeniônico. Essa avaliação determina se uma solução aquosa ela é ácida, neutra ou alcalina. E para esta avaliação será utilizado esta sonda eletrônica que será ligada a este aparelho. É importante saber que a resolução CONAMA recomenda que águas potáveis tenham valores de pH entre 6 e 9. É importante observar que isso é apenas uma recomendação, pois águas em ambientes naturais tendem a ser mais ácidas. Por exemplo, a água aqui avaliada apresenta um valor de pH de 5,7. E isto não quer dizer que essa água não seja perfeitamente potável. O próximo parâmetro a ser avaliado é o da temperatura da água,
que neste caso está sendo medido diretamente na nascente para obtermos valores os mais próximos possíveis do real. Neste caso, obtivemos o valor de 18,1 graus centígrados. E é importante lembrarmos que a temperatura da água em ambiente natural deve ser a mais próxima possível do ambiente externo, que neste caso, hoje, neste momento, é de 17 graus. Nossa próxima análise quantitativa será a medição da condutividade elétrica. A condutividade elétrica é uma medida indireta do total de íons dissolvidos que se encontram na água da nascente. De acordo com a CETESB, ambientes completamente desprovidos de impacto humano possuem condutividade elétrica inferior a 0,1 milisiemens. E vejam, aqui nas águas da nascente do Tietê, nós obtivemos o valor zero. O que significa zero? Que não há nenhum tipo de íon dissolvido? Não. A questão é que a quantidade de íons dissolvidos aqui são tão baixas que não é possível ser detectado pela sensibilidade deste aparelho. Para verificarmos esse fato, eu pedirei aqui a ajuda do professor Malavasi para podermos o quê? Realizarmos uma nova avaliação de água, nesse caso de água mineral, para podermos comparar os valores. Ao colocarmos a sonda na água mineral, fica nítido a diferença entre a água da nascente e a água que a gente considera como mineral. Os valores aqui aumentam, mostrando que realmente existe uma quantidade de íons dissolvidos muito maior do que essa água colocada presente na nascente. Nossa última análise quantitativa a ser realizada com auxílio do aparelho eletrônico será a medição do oxigênio dissolvido na água da nascente. De acordo com a resolução CONAMA, águas potáveis devem ter um valor mínimo de 6 mg por litro de oxigênio dissolvido. O valor aqui obtido foi de 8,6 mg por litro, representando uma ótima qualidade para as águas analisadas. É importante frisarmos que águas que apresentam concentrações elevadas de oxigênio são extremamente favoráveis para a manutenção, distribuição e a sobrevivência de animais e de qualquer tipo de vida aquática. As três últimas análises quantitativas serão realizadas da seguinte maneira. Nós colocaremos um pouco da água da nascente nestes tubetes, onde existem reagentes químicos. A mistura da água com estes reagentes produzirá uma substância colorida. Essa substância será comparada com esta escala colorimétrica, onde cada cor representa um intervalo de concentração para uma determinada substância. A primeira análise deste tipo a ser realizada é a de hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio indica a presença de excretas nitrogenadas provenientes de animais e também nitrogênio decorrente da biodegradação de seres vivos em geral. De acordo com o Ministério da Saúde, uma água para ser potável deve possuir no máximo 1,5 mg de hidróxido de amônio por litro. Uma vez que o tubete já foi colocado na água, já está ocorrendo a reação. E agora devemos aguardar pelo menos 2 minutos para poder avaliar o resultado. Comparando-se com a tabela, as águas da nascente do rio Tietê apresentam uma concentração de hidróxido de amônio menores do que 0,5 mg por litro. A próxima avaliação colorimétrica da água da nascente do rio Tietê será de nitrato. Nitrato é um produto direto da oxidação da amônia, encontrado em ambientes naturais ou não. De acordo com a resolução CONAMA, a concentração máxima de nitrato admitida em uma água potável é de 10 mg por litro. Comparando com a escala colorimétrica, observamos que a concentração de nitrato na água da nascente do rio Tietê é próxima a 2 mg por litro. A última análise colorimétrica será a do fosfato. O fosfato é um excelente bioindicador da qualidade de água. A presença de fosfato na água pode ser decorrente da reação desta com minerais de fosfato encontrado em rochas e no solo, por meio de lançamento de dejetos industriais e de esgoto doméstico nesta água, ou até mesmo pelo uso de fertilizantes em geral. De acordo com a resolução CONAMA, a concentração máxima de fosfato em uma água potável é de 0,025 mg por litro.
Para a realização desta análise, será necessário algumas etapas extras. Isto é necessário para que possa ocorrer a reação num tempo um pouco maior. Para a análise do fosfato, é necessário colocarmos nessa pequena cuba 0,2 ml de água em conjunto com 1,5 ml de reagente. Após esse procedimento, fechamos essa cuba, agitamos por algumas vezes e colocamos em descanso e devemos aguardar por volta de 2 minutos. Após os 2 minutos iniciais, colocaremos agora em contato a água da cuba com este reagente direto que vai determinar a quantidade de fosfato presente na água. Utilizando a tabela colorimétrica, podemos observar que os resultados para fosfato são inferiores a 0,2 mg por litro, portanto, valores praticamente indetectáveis. As análises realizadas mostraram que as águas aqui da nascente do Tietê são de excelente qualidade para seus diversos usos. Se estamos a 100 km da capital, o que acontece nesse curto trecho para esta água tão pura virar aquele rio que conhecemos em São Paulo? Um verdadeiro esgoto a céu aberto que tanto agride a vida de boa parte dos paulistas.